Olá, hoje a gente vai fazer uma análise de um material que é, assim, muito antigo e, ao mesmo tempo, absolutamente fascinante. É verdade. Temos aqui duas traduções do capítulo 22 de Levítico, e a nossa missão é tentar decifrar o código de conduta de uma sociedade de, sei lá, quase 3.000 anos. É como uma janela para o passado, né? Totalmente. É espiar um mundo com preocupações muito, mas muito diferentes das nossas. Principalmente sobre pureza, sobre o que era sagrado. E, lendo isso, a primeira coisa que me pegou foi o nível de detalhe. Ah, sim. É uma obsessão quase cirúrgica com regras. Cada coisinha parece ter um propósito muito, muito claro. É exatamente isso. Não são regras aleatórias. A gente pode pensar nesse capítulo como um manual de procedimentos para interagir com o divino. O manual. Boa. A função principal dele é criar e manter uma fronteira muito nítida entre o que é sagrado e o que é comum, o profano. E, claro, definir quem podia cruzar essa fronteira, no caso, os sacerdotes. É um sistema para organizar o mundo. Certo, então vamos começar por aí, pelos sacerdotes. O texto deixa claro que eles, os descendentes de Arão, tinham que estar num estado de pureza para poder comer das ofertas sagradas. Isso. Mas o que me chamou a atenção foi a definição de impureza. Não é só sobre estar doente, né? Tipo, ter lepra, um fluxo, ok, isso a gente até entende. Sim, faz um certo sentido intuitivo. Mas aí tem tocar num cadáver ou ter uma emissão de sêmen. Isso também te deixava impuro. O que significa impureza nesse contexto? Essa é a chave. A gente não pode pensar em impureza com a nossa cabeça do século XXI, sabe? Ligando só a higiene ou doença. Aham. Contato com a esfera sagrada. Tocar na morte, por exemplo, te colocava em contato com o oposto da vida, que era associada à divindade. Ah, entendi. A emissão de sêmen, ligada ao fluxo da vida, também te colocava num estado, digamos, de transição que te desqualificava temporariamente. Era uma questão de ordem, de estar no estado certo. Então era uma condição temporária, não era uma mancha permanente no currículo do sacerdote. Exatamente. E o processo para se limpar também é super específico. Ele tinha que se lavar e, o mais importante, esperar o pôr do sol. Só ele estava liberado. Parece um tipo de reset diário. É um reset, perfeito. É um ciclo. O mundo natural tem seus processos, vida, morte, fluxos corporais, e o ritual reconhece isso. Certo. A água é um símbolo universal de limpeza, né? E o tempo, a passagem de um dia para o outro, completa o processo. Isso reforçava o tempo todo a ideia de que se aproximar de Deus era um ato sério, que exigia preparação. Comer da comida sagrada estando impuro era visto como uma profanação, um desrespeito gravíssimo. Faz todo sentido. Então essa pureza era a chave. Mas parece que não era só o sacerdote. A regra se estendia para a casa dele toda, definindo quem podia e quem não podia comer daquela comida. Sim, e é aí que a gente começa a ver a estrutura social por trás das regras. É que as regras ficam um pouco estranhas para a gente hoje. Por exemplo, um estranho não podia comer, nem um hóspede ou um empregado diarista. Exato. O direito de comer a oferta sagrada não era sobre matar a fome. Era um símbolo de pertencimento, um marcador de identidade que dizia: você faz parte deste clã. Peraí, porque aqui vem o detalhe que me deixou confuso. Um escravo comprado com o dinheiro do sacerdote ou que nascesse na casa dele podia comer. Sim. Mas um funcionário contratado, um diarista, não podia. Isso parece o oposto do que a gente pensaria hoje. Qual é a lógica? A lógica é a da permanência versus a transitoriedade. Naquela estrutura, um escravo era considerado parte permanente da casa, um bem da família. Ele pertencia àquele núcleo de forma definitiva. Ah, tá. Já o hóspede ou o diarista eram figuras temporárias. A relação era comercial, não de pertencimento, entende? A regra não estava julgando o valor da pessoa, mas definindo quem era de casa e quem estava só de passagem. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é sobre liberdade, é sobre pertencimento.
E falando nisso, o caso da filha do sacerdote é um estudo de caso perfeito dessa lógica. Com certeza. Se ela casava com alguém de fora do clã sacerdotal, um estranho, ela perdia o direito de comer. O que faz sentido, ela passou a pertencer a outra casa. Mas a parte curiosa é a regra do retorno. Sim, se ela ficasse viúva ou se divorciasse, podia voltar para a casa do pai e recuperar esse direito, mas com uma condição muito específica, desde que não tivesse filhos, porque os filhos a impediriam de ser reintegrada. Eu não peguei essa parte. Porque os filhos, naquela sociedade patrilinear, pertenciam à linhagem do pai? Mesmo que o pai tivesse morrido, os filhos continuavam aquela linhagem. Entendi. Se ela tivesse filhos, a identidade e a responsabilidade dela estariam ligadas a eles, e, por consequência, à família do marido. Ela seria a guardiã da próxima geração daquele outro clã. Certo. Sem filhos, ela estava socialmente desligada da família do marido, livre para ser plenamente reintegrada à casa do pai. É uma janela para como a identidade da mulher era definida por suas conexões familiares. Incrível como uma regra sobre comida revela toda uma estrutura social. Essa ideia de estar completo ou puro é fascinante. E parece que isso não valia só para as pessoas. Não mesmo. A qualidade das oferendas era igualmente importante. Como isso se aplicava aos animais, por exemplo? Ah, sim. O foco na integridade física dos animais é tão intenso quanto na pureza das pessoas. A regra principal, repetida várias vezes, é que o animal oferecido tinha que ser sem defeito. Perfeito. E a lista de defeitos é super específica, né? As fontes mencionam ser cego, aleijado, mutilado. Com feridas, sarna, e até uma parte que fala sobre os órgãos reprodutivos. Um animal com testículos machucados, esmagados ou cortados era inaceitável. Eles levavam essa ideia de perfeição muito a sério. Por quê? Pensa no simbolismo. A oferta para Deus tinha que ser o melhor que você tinha. Oferecer um animal defeituoso, que você talvez já fosse descartar, seria um ato de desprezo. Claro. Seria como dizer, Deus, tô te dando o meu resto, o que não me serve mais. A perfeição física do animal representava a perfeição da intenção de quem oferecia. A integridade do corpo simbolizava a integridade do coração. Entendi. Era uma questão de honra. Dar a Deus o seu melhor, não as sobras. E nesse mesmo espírito, tem duas regras que eu achei, nossa, surpreendentemente sensíveis. Quais? A primeira é que um filhote recém-nascido tinha que ficar com a mãe por 7 dias. Só podia ser oferecido a partir do 8º dia. É quase como um período de respeito ao vínculo inicial, à ordem natural, né? Exatamente. E a segunda regra complementa isso de uma forma que me pareceu quase poética. Era proibido sacrificar um animal e sua cria no mesmo dia. É incrível pensar que num texto que normaliza o sacrifício de animais, exista essa preocupação, essa barreira contra o que seria visto como uma crueldade excessiva. Sem dúvida. Isso mostra que havia uma ética governando até o ato do sacrifício. Não era uma carneficina sem sentido. Havia um reconhecimento dos laços da vida, uma sensibilidade que talvez a gente não esperasse encontrar. Verdade. É uma complexidade que muitas vezes se perde numa leitura mais superficial. O que me leva à última regra que me chamou a atenção. Era sobre um tipo específico de sacrifício, o de ações de graças. No dia, nada podia sobrar para a manhã seguinte. A princípio isso parece pouco prático. Se você sacrifica um boi, como uma família come tudo isso em um dia? Isso forçava a pessoa a dar uma festa. Você matou a charada, exatamente isso. Sério? A regra não era sobre armazenamento de alimentos, era sobre a natureza da gratidão. Ao te forçar a consumir tudo rapidamente, a lei impedia o acúmulo e incentivava a partilha. Nossa. A gratidão não era um sentimento para ser guardado para si, era um evento comunitário. Quem oferecia o sacrifício tinha que chamar os vizinhos, os amigos, os pobres da comunidade para celebrar junto. A bênção recebida transbordava para todo mundo. Uau! Então a regra transformava um ato de gratidão, que era vertical, entre a pessoa e Deus, em um ato horizontal,
que fortalecia os laços da comunidade. Exato. A gratidão se tornava visível, palpável, na forma de uma refeição compartilhada. Isso é muito poderoso. É extremamente poderoso. A teologia se manifesta na sociologia. A regra garante que a gratidão não seja privatizada, ela vira um ato de generosidade. Exato. Olha, olhando para trás em nossa conversa, o que esse capítulo nos mostra é um sistema incrivelmente detalhado. Um mundo onde pureza ritual, laços de pertencimento e perfeição física eram a base da prática religiosa. Sim, tudo estava conectado. Cada detalhe, de quem come o quê, a quem pertence, até a condição do animal no altar, tudo servia para construir e reforçar uma fronteira muito clara entre o sagrado e o comum. Exato. E por mais distantes que essas regras possam parecer para a gente hoje, elas não eram arbitrárias. Eram a estrutura que sustentava a identidade e a visão de mundo do antigo Israel. Era teologia vivida na prática, no dia a dia. Conceitos abstratos como respeito, comunidade e valor eram codificados em ações muito concretas. Lavar-se, compartilhar uma refeição, escolher o melhor animal do rebanho. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O texto insiste que um animal com um defeito era inaceitável, pois a oferta deveria ser perfeita. Isso me faz pensar no nosso mundo que, de tantas formas também busca a perfeição, como as nossas noções sobre valor, aceitação e o que é digno evoluíram. O que nós hoje consideramos uma oferta de valor, seja para o divino, para a nossa comunidade ou até para as pessoas que a gente ama. A pergunta sobre o que constitui uma oferta perfeita parece continuar bem atual.